Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês, conforme comprometido, o segundo vídeo do Corintianeiro. Aí vamos fazer um pequeno pré-jogo e trazer algumas informações relevantes que recebi nesta tarde para vocês, totalmente atualizada. Vamos falar sobre Memphis Depay, vamos falar sobre a partida, vamos falar sobre carta do Corinthians à CBF, Sérgio Ramos, Kurzawa. Tenho informações novinhas para vocês, tá, fiel? Peço humildemente aqui para você deixar o seu like, por favor, fiel. Este like ele é importante para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Já aproveita e se inscreva-se também. Afinal, já passamos da casa dos 31 mil inscritos, fiel. O canal que é bem novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Combinado, então? Chega de enrolação, vamos falar do Timão, fiel. A diretoria do Corinthians, ela está pedindo para todos os torcedores do Timão, quando chegar ao estádio, em vez de ficar ali bebendo aquela cervejinha, ficar trocando aquela ideia, já chegar e entrar no estádio. Detalhe importante, o jogo hoje não é às 9h30, tá, fiel? É às 9 horas da noite e o Memphis Depay deve ser apresentado ali por volta das 8h40 da noite. Então o time do Corinthians entra em campo para fazer aquele pré-aquecimento. Quando o time voltar para o vestiário para vestir o uniforme, Memphis Depay deve ser apresentado à torcida do Corinthians. Por isso a diretoria ela pede para que os torcedores chegam antes no estádio, já chegam e entram para acompanhar a apresentação do cara. Ou seja, em outras palavras, para fazer bonito, tá, fiel? Para o cara não se apresentar diante da torcida com poucos torcedores ali presentes, tá? Para que toda fiel esteja presente ali para ovacionar o cara que realmente foi uma baita contratação. Um jogador que chega com salários enormes do Timão e que é a nossa grande perspectiva, tá, fiel? Memphis Depay é um grande atacante, um cara que só jogou em clubes importantes como Atlético de Madrid, Barcelona, Lyon, cara, só time grande, tá? Inclusive na sua seleção na Holanda, ele é o segundo maior artilheiro, perdendo apenas pelo Van Persie, tá, fiel? Passou até o Van Nistelrooy, então é um jogador muito aclamado, é um jogador muito grande e terá sua estreia hoje, não dentro de campo, não jogando, tá, fiel? Mas terá sua apresentação à fiel torcida no dia de hoje. Combinado, então? Então, a diretoria do Timão pede a todos os torcedores que possam chegar aí até 8h40 no estádio para poder fazer aí a apresentação do jogador. Fiel, estamos com um probleminha na luz aqui, tá? Se continuar apagando, eu vou continuar com a luz apagada mesmo. Combinado, então? Então, Memphis Depay, apresentação hoje na partida diante de Corinthians e Juventude. Fiel, eu trouxe no vídeo anterior a escalação do Timão, já vamos falar também sobre o mercado da bola, porque tenho novidades aí, tá? Quero passar a escalação de novo para vocês aqui, vamos atualizar, vamos falar muito aí entre Corinthians e Juventude. O Corinthians que tem algumas peças que não vão estar em campo, deixa sem luz mesmo, tá, fiel? Vou tentar a última vez aqui, se apagar de novo fica sem luz, tá? Bom, deixa. Fiel, Corinthians entra em campo hoje com Hugo Souza no gol, tá? Goleiro titularzíssimo, que pode fazer muita história no Timão. Começou muito bem no Corinthians, tomara que continue assim. Então a gente tem o Hugo Souza no gol, Fagner lateral, Mateuzinho tá suspenso, tudo bem. Mas o Fagner ganhou a sua condição de titular novamente, tá? A nossa dupla de zaga vem com Gustavo Henrique e André Ramalho. Lembrando que o Kaká, além de suspenso, também está machucado. E o Félix Torres está convocado para a sua seleção. Então será difícil o Ramon Dias entrar com 3 zagueiros no jogo de hoje, tá? Na nossa lateral direita, na nossa lateral esquerda, a gente tem o Matheus Bidu, que ganhou a posição do lateral Hugo e vem fazendo algumas partidas interessantes pelo Timão. Nossa dupla de volantes vem com Raniel e Charles, e logo à frente Rodrigo Garra armando todo esse time. E o nosso trio de ataque, Thales Magno, Yuri Alberto e Romero. Caso o Ramon Dias queira fazer um Corinthians com 3 zagueiros, ele pode colocar o Raniel como terceiro zagueiro e entrar com o Rian, o jovem Rian também que vem fazendo partidas interessantes. Aí ficaria Charles e Rian, ele se abdicaria do Romero, colocando aí mais um volante, tá, fiel? Então seria Charles, Rian, Thales Magno e Yuri Alberto, e na zaga Raniel, André Ramalho e Gustavo Henrique. É a única opção que ele tem se ele quiser entrar com 3 zagueiros no Timão. Só que eu acho que aí não seria uma boa também. Corinthians jogando dentro de casa, entrar com 3 zagueiros e 2 volantes marcadores, eu acho isso ruim. A gente tem que buscar o resultado
E o Romero, cara, ele sempre brilha nesses jogos, tá? Romero é um cara que sempre é um jogador oportunista, é um jogador que aparece sempre como elemento surpresa, então eu acho imprescindível o Romero ser titular sim nesta partida. Inclusive estou apostando hoje com 2 gols do Romero. Já deixei meu placar aqui no primeiro jogo, falei que seria 3-0 para o Corinthians e estou falando agora que o Romero vai balançar a rede por 2 vezes no timão, o nosso artilheiro da Neoquímica Arena aí, o Angel Romero, tá fiel? Nosso anjo Romero aí, que tomara que esteja abençoado hoje e possa nos ajudar nessas condições que o Corinthians se encontra atrás do placar. Combinado então? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, tá fiel? Já sobre o Memphis Depay, fiel, o Corinthians joga antes do seu compromisso contra o Fortaleza na Sul-Americana no dia 17, o Corinthians tem também, inclusive é lá em Fortaleza, tá fiel? O Corinthians tem o Botafogo no Campeonato Brasileiro entre esse jogo, tá? E o Botafogo, além de ser um adversário muito difícil também, é uma pedreira, assim como o Flamengo. Temos condições de ganhar, porque ganhamos do Flamengo também dentro de casa. Só que eu quero trazer para vocês que existe a possibilidade do Memphis estrear contra o Botafogo. Ele quer muito, ele está muito entusiasmado, só que o Corinthians ele toma uma cautela, porque diferentemente do André Carrilho, o Memphis estava totalmente parado. Não que o André Carrilho não esteja, mas ele estava treinando separado. Já o Memphis Depay, não, fiel, tá? É Depay, tá, fiel? Vocês ficam falando que eu tô falando Depay, não, é Depay, tá? Então, e outra, ele nem gosta que chama de Depay porque ele teve problema com seu pai lá na infância, então vamos chamar de Memphis, tá? Então, o nosso centroavante Memphis pode jogar contra o Botafogo sim, mas porém é muito difícil, porque o Corinthians toma uma cautela, o jogador, infelizmente, a gente não pode colocar o jogador com condições mínimas de jogo e acontecer igual aconteceu com o Hector Hernandes. Vocês concordam comigo? O Hector Hernandes estava parado do Chivas de Portugal, porque ele saiu do Chivas e ficou parado, estava sem atuar, fez alguns treinos e foi jogar titular contra o Flamengo. 4 minutos de jogo o jogador machucou. Isso para o Corinthians seria terrível se um jogador que ganha 3 milhões mensais tivesse uma lesão forte ou uma lesão que deixaria ele por um tempo parado. Isso seria horrível para os planos do Corinthians, tá? Então é preciso que o Corinthians tenha um cuidado especial com esse jogador para que ele possa entrar em campo com totais condições de jogo, com aí, vamos dizer, as suas condições físicas plenas, suas condições físicas 100%, para que ele não corra nenhum risco de se lesionar. Então, há possibilidade dele jogar, ele já subiu no boletim informativo da CBF, o famoso BID, ele pode atuar pelo Brasileiro, mas eu acho que ele ainda não vai estrear pelo Corinthians diante do Botafogo, diferentemente do André Carrilho, que deve fazer a sua estreia diante do Botafogo. Mas contra o Fortaleza, Memphis Depay deve ser anunciado aí como titular do Corinthians para enfrentar o Fortaleza lá. Lembrando que o Corinthians vai decidir aqui na Sul-Americana contra o Fortaleza dentro de casa. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Eu sei que a expectativa é grande, eu sei que a gente fica ansioso, mas antes a gente esperar do que acontecer o pior e a gente ter o nosso jogador machucado, tá? Então, Timão, hoje diante do Juventude, a escalação que eu passei para vocês é essa. E a diretoria do Timão pede para todos nós chegarmos aí um pouquinho adiantado para pegar aí a apresentação do jogador diante da sua torcida. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Quero trazer algumas informações importantes sobre o mercado da bola, tá? Primeiramente, Sérgio Ramos está descartado do Corinthians, tá, fiel? O Corinthians que estava procurando um patrocinador ou um investidor que ajudasse ou pagasse o salário de 4 milhões do jogador de 38 anos, Sérgio Ramos, já está praticamente descartado. Fabinho Soldado, inclusive as informações que recebi da fonte poucos momentos antes de trazer esse vídeo, corintianeiro, olha, pode falar que está descartado, existe uma chance mínima, mas é muito difícil que isso aconteça. Isso vale tanto para o Sérgio Ramos quanto para o lateral Kurzawa, o lateral francês, Irving Kurzawa, tá, fiel? Então, tanto o Sérgio Ramos quanto o lateral estão praticamente descartados no Corinthians. O Corinthians está agora no momento stand-by no mercado da bola. Se aparecer alguma oportunidade de mercado, o Corinthians vai lá e contrata. Oportunidades de mercado, tá, fiel? O que são oportunidades de mercado? São jogadores que possam ser oferecidos, que caibam no bolso do Corinthians, e jogadores que são bons, tá? Avaliados pelo Cifute,
que tenha também aí, vamos dizer assim, a indicação ou que a comissão do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians goste e o Corinthians ir lá e realizar a contratação. Mas jogadores de grande calibre ou de grandes valores financeiros, o Corinthians praticamente está encerrado e já definido o seu elenco para terminarmos essa temporada de 2024. Combinado então, fiel? Então Sérgio Ramos e Kurzawa praticamente descartados do Corinthians, tá? Então o que era esperança, vocês podem aí colocar um encerramento, que será muito difícil agora esses jogadores fazerem parte do Corinthians. Descartado. Fabinho Soldado praticamente aí deu a patical, Corinthians praticamente com o elenco fechado. Será esse elenco que vamos terminar o ano, certo, fiel? Inclusive tem uma última informação para trazer para vocês rapidinho, tá? Porque as notícias não são boas, parece que eu recebi informações agora, tá? Não parece não, tá, fiel? Recebi informações agora com pessoas que trabalham dentro do Corinthians. O Corinthians já teria entrado em contato com a CBF para tentar inscrever o Memphis Depay na Copa do Brasil, tá? E as notícias não são boas. Parece que o Corinthians recebeu 2 negativas. O Corinthians tentou por 2 vezes tentar inscrever o jogador já e parece que as notícias não são boas realmente, porque parece que não vão abrir esta brecha para o Corinthians se inscrever o atacante Memphis, tá, fiel? Recém-contratado do Timão. Então não vai ter como o Corinthians inscrever o jogador mesmo que a gente passe de fase. Não estou descartando 100% que não vai ter como, mas a alegação da CBF é que se abrir uma exceção para o Corinthians, tem que abrir uma exceção para todo mundo, e isso viraria uma bola de neve. Então, Memphis Depay não terá participação na Copa do Brasil, pelo menos deste ano, no Corinthians, tá, fiel? Praticamente descartado a chance do jogador ser inscrito na Copa do Brasil. Informação aqui direta do canal do Corintianeiro. O Corinthians tentou por 2 vezes já inscrever o jogador na Copa do Brasil e foi cortado. Infelizmente não vai ter como o Corinthians inscrever o atleta. Infelizmente, tá, fiel? Realmente é uma pena, tá? Corinthians passar do Juventude aí e não poder utilizar uma peça tão rara, um jogador tão caro aí nas próximas fases da Copa do Brasil. Diferente do André Carrilho, tá, fiel? Esse sim deu tempo de ser inscrito em tempo hábil. Então, caso o Corinthians passe do Juventude, o Corinthians poderá usar o André Carrilho nas próximas partidas. Realmente é uma pena gigante o Corinthians não poder utilizar este jogador. Mas na Sul-Americana está o Memphis inscrito também, assim como o André Carrilho. Sul-Americano, o Corinthians entra com força total com todas as suas contratações. Fiel, sobre a oportunidade de mercado que o Fabinho quis dizer, sei que muitos corintianos falam, pô, mas faltou o lateral, pô, mas faltou o jogador tal. Fiel, afinal, nessa segunda janela, foram 9 contratações que o Corinthians fez com Augusto Melo junto com o Fabinho Soldado, cara. Não tem o que a gente reclamar aqui, vamos ser sinceros. O Corinthians, na primeira fase, fez um investimento aí de mais de 100 milhões de reais, um investimento errado, tanto é que o clube está nessa fase do Brasileiro, que a gente convive, tá, fiel? Essa fase de zona de rebaixamento, um clube que fez várias contratações erradas, tá? Porém, o Augusto Melo nunca deixou de tentar melhorar esse time, diferente da renovação e transparência, tá? O Augusto Melo praticamente refez um time inteiro, fez uma renovação geral de todos os seus jogadores. Praticamente tirou toda aquela velha, vamos dizer assim, aquela panela que existia no Corinthians, que o Gil, o Juliano, foram todo mundo embora, cara, não sobrou pra ninguém. Augusto Melo mandou todo mundo embora e contratou tudo novo. Nenhuma renovação é fácil, tá, fiel? Toda renovação é difícil, ela pode dar certo no início, não pode dar certo no início, pode dar certo depois, ou pode não dar certo, que foi o que aconteceu com o Corinthians, que fez com que o Corinthians estava aí na zona do rebaixamento. E agora, na segunda janela, o Corinthians contratou mais 9 jogadores, praticamente um time de futebol inteiro. Então, se a gente não dá moral para um presidente desse, que está tentando, está lutando, valorizou a camisa do Corinthians, hoje não é qualquer patrocinador que consegue patrocinar isso aqui. Hoje o cara tem que patrocinar a camisa do Corinthians, tem que colocar um bom dinheiro lá. Conseguiu um patrocinador master a preços absurdos. Primeiro vai de Bet, que deu o rolo lá. Agora a Esporte da Sorte, com preços altíssimos aqui na camisa do Corinthians, diferente da renovação e transparência, que colocou o Banco BMG a 30 milhões de reais.
Olha a diferença sobre essa gestão do Augusto Melo com a gestão do Duílio Monteiro Alves, André Sanches, em aquela carniça pra lá, que eles tomaram conta do Corinthians durante 16 anos judiando desse time aqui, ó. Então o Augusto Melo faz uma boa gestão, sim, faz uma administração boa, sim, está tentando de tudo para colocar o timão nos eixos, tá? Está tentando negociar com o Gabigol para 2025, tentou o Sérgio Ramos, tentou o Kurzawa, conseguiu o Memphis, conseguiu o André Carrilho, conseguiu Alex Santana, Thales Magno, entre outros jogadores, está tentando fazer o Corinthians mudar de patamar e colocar o Corinthians aonde ele merece. Corintianeiro, mas como o Corinthians vai pagar tudo isso? Fiel, essa questão de administração não compete a nós entendê-la, tá? Se eles estão contratando, loucos eles não são. Alguma forma de pagar tem, mas o Corinthians precisa melhorar hoje futebolisticamente, porque caso o Corinthians caísse para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, a receita do Corinthians cai tudo. O contrato que o Corinthians fechou com a Liga Forte para o Brasileirão de 2025 a 2029, com valores altíssimos a 300 milhões anuais, cara. Esses valores caem lá embaixo. Se o Corinthians cai para a segunda divisão, os valores de televisão caem lá embaixo. O patrocínio cai lá embaixo. Tudo cai, fiel. Seria desastroso financeiramente, economicamente para o Corinthians se o Corinthians caísse para a segunda divisão. Então a gente tem que respirar primeiro futebolisticamente. Vamos respirar futebolisticamente. Vamos contratar. Vamos sair desta fase. Vamos dar um ar para o Corinthians respirar. Vamos voltar a pôr medo nas outras equipes. Porque o Corinthians não colocava mais medo em ninguém, cara. O Corinthians não vencia na Neoquímica Arena não sei quantos jogos. Os caras iam jogar contra o Corinthians. Ah, é o Corinthians. Ah, é o Corinthians. Pior ataque do campeonato. Ah, é o Corinthians, fraco. O Corinthians não estava colocando medo mais em ninguém. Que é isso? Que é isso? Um time que sempre colocou medo nos adversários, um time que sempre impôs respeito, uma torcida de mais de 40 milhões de torcedores, fiel. Não, o Corinthians precisa respirar futebolisticamente. Precisamos colocar medo nos adversários novamente e é isso que está acontecendo com essas novas contratações. Já ganhamos do Flamengo, Corinthians voltando a ser forte novamente, graças a uma boa administração do nosso presidente Augusto Melo e graças a nós torcedores que nunca desistimos de ser corintianos, tá, fiel? Então, hoje contra o Juventude, força total, já estou concentrado para a partida, vou vibrar muito aqui e amanhã trago aqui o pós-jogo para vocês entre Corinthians e Juventude com uma análise minuciosa e mais informações, tá, fiel? E para encerrar o vídeo, não falei aqui que o Corinthians está encerrado. Falei que o Corinthians está em stand-by e agora vai contratar somente oportunidades de mercado que aparecer. O Corinthians não vai fazer mais investimentos altos. Combinado, fiel? Essas informações atualizadíssimas que tenho para trazer para vocês. Quero agradecer demais a sua presença. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!